e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, calibrar algumas coisas, corrigir o curso. E essa mensagem ela é mais um clamor para a gente ouvir a voz do Senhor e nos movermos de forma bíblica do que uma pregação necessariamente falando, tá bom? Então quero que você abra o seu coração, me dê de presente a sua atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, assim como ministrou a minha vida, vai ministrar a sua vida também. Amém? Então quero que você coloque a sua mão direita no seu coração. E eu vou fazer uma oração muito simples pela sua vida, pedindo ao Espírito Santo que assuma a liderança. Senhor, neste momento eu quero entregar a liderança da minha vida ao Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, que eu esteja sensível para ouvir a sua voz e transmitir aquilo que o Senhor quer aos nossos corações. Que tudo aquilo que se levantou como uma fortaleza para impedir a gente de conhecer o Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que toda distração, que todo empecilho, tudo aquilo que me impede de conhecer mais sobre o Senhor, e neste momento nós oramos que pelo poder que é no nome de Jesus, seja cancelado para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. O que eu tenho para compartilhar com vocês é o seguinte: nós estamos infelizmente nesse tempo sofrendo muito com a diluição do Evangelho. Nós estamos suavizando a mensagem a fim de torná-la mais atrativa e menos ofensiva. Nós estamos resumindo a mensagem de Cristo, e aqui eu quero falar com muito respeito a todos vocês que foram muito usados por Deus, a um simples Jesus te ama. E claro que Jesus nos ama, mas isso não é a mensagem completa, porque nós estamos diante de uma geração muito carente. E quando nós falamos para essa geração muito carente que Jesus a ama como Ele é, isso não deixa essa pessoa desconfortável com o seu estado atual. Pelo contrário, ela sai confortável com o seu estado atual, e isso não tem produzido a mudança que nós esperamos. Todas as vezes em que nós diluímos a mensagem do Evangelho, a fim de torná-la mais atraente, menos ofensiva, nós estamos oferecendo para as pessoas um Evangelho água com açúcar. Ele mexe com a nossa emoção, ele nos faz chorar, mas ele não muda a nossa vida de verdade. E nós precisamos entender que nós estamos diante de um peso, de uma responsabilidade muito grande, que é pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno. Ele confronta, a verdade dói, mas é a única coisa que liberta de verdade. Porque quando alguém que está vivendo uma vida de pecado, afastado de Deus, escuta que Jesus o ama, sem necessariamente escutar a mensagem completa, essa pessoa vai embora para sua casa muito confortável, mas ela não está sendo estimulada a tomar um passo para mudar e transformar a sua vida, para abandonar uma vida de pecado, viver uma vida de santidade de Deus. O problema é que quando nós diluímos a mensagem do Evangelho, ela deixa de ser o Evangelho. Ela perde a sua potência, ela perde a sua eficácia, ela até emociona, arrepia, mas não transforma. Então nós temos igrejas cheias de pessoas vazias, que enchem a nossa igreja no culto de domingo, mas vão para suas casas cometendo os mesmos pecados e delitos que cometiam antes de conhecer o Senhor. Então nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho ela precisa ser pregada de forma responsável, de forma genuína. Nós precisamos voltar aos princípios rudimentares do Evangelho, a fim de que as pessoas escutem o plano de Deus por completo e não só uma parte dele. Porque quando você tira uma parte da mensagem e tira ela do seu contexto, você está na verdade oferecendo para as pessoas alguma coisa, é quase como um mercúrio que não arde. Quem é mais antigo sabe que o mercúrio que nossas mães usavam no passado em nós era aquele que ardia, era aquele que causava incômodo, mas ele era tão eficiente que nós suportávamos a dor para sermos curados. E nós estamos pregando um Evangelho tão simples de ser vivido, e quando as pessoas vêm para a igreja e começam a passar luta, prova e dificuldade, elas não permanecem, porque a sensação que elas têm é que nós oferecemos para elas uma propaganda enganosa, no sentido de que quando elas levantassem a mão e confessassem Jesus, a vida delas passariam a ser um campo de flores minados. E não, na verdade, quando nós nos posicionamos em Deus,
as coisas não melhoram, elas inicialmente pioram, porque outrora nós estávamos servindo a força das trevas e nós nos posicionamos no império do reino da luz de Jesus. E quando nós nos posicionamos contra o império das trevas, existe uma resistência contra a nossa vida, fazendo com que a gente retroceda para viver a vida que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. Então o Evangelho de Cristo não é simples, não é fácil, mas ele é profundo, ele é genuíno, ele transforma, ele liberta, mas ele precisa ser pregado de forma sincera. E por que a gente não tem pregado sobre isso? Porque é difícil ouvir a verdade, porque ela incomoda, porque ela machuca, porque ela fere o nosso ego, que sai de casa achando que o culto tem a ver conosco, que sai de casa tão preocupado com a bênção que Deus tem para nós, que nós nos esquecemos de olhar que a palavra de Deus, que o culto tem a ver com Ele, é tudo sobre Ele, não tem a ver com a gente. Nós não viemos aqui para receber, viemos para entregar, e nós temos motivo de sobras para entregar algo para Ele, porque Ele entregou tudo para nós, e em recompensa, e em troca a esse amor que Ele derramou por nós na cruz, a nossa vida ainda é pouco para pagar o que Ele fez por nós. Então o culto é sobre Deus, o plano é sobre Deus, a missão é de Deus, Ele está nos chamando para participar disso, e nós precisamos voltar ao Evangelho verdadeiro, ao Evangelho bíblico, como a nossa pastora, qual que é o nome da pastora? Nair, como a nossa pastora leu, um Evangelho que requer renúncia, um Evangelho que diz que se você amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Isso não são as nossas palavras, são palavras de Jesus para nós. Se ninguém negar a si mesmo, pegar a sua cruz e carregar, não pode ser o meu discípulo. E essa condição está sendo imposta pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somos nós que estamos impondo isso a vocês. Então eu quero que você abra por gentileza a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16. E eu quero começar com uma definição simples e profunda do que o apóstolo Paulo fala sobre o Evangelho de Deus. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então diga assim comigo: o Evangelho de Deus, é poder de Deus. Se o Evangelho é poder de Deus, nós não temos permissão alguma para adaptar a mensagem. Se o Evangelho é de Deus, nós não devemos adaptar a mensagem a fim de torná-la mais atrativa e menos ofensiva. Repita comigo: o Evangelho é de Deus, portanto é imutável, e nós não temos permissão de adaptar a mensagem a fim de torná-la mais atrativa e menos ofensiva. Eu quero que você abra comigo em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, diz o seguinte: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, preste atenção, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou amaldiçoado. Versículo 9: Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. E eu quero que você abra comigo ainda em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, porque esse clamor do apóstolo Paulo nunca foi tão atual para os nossos dias. Ele diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Preste atenção, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Mas você, preste atenção porque essa palavra é para nós. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Nós precisamos nos levantar com o escudo da verdade. E a mensagem do Evangelho não diz respeito a massagear o nosso ego, passar a mão na nossa cabeça e nos deixar confortáveis com os nossos pecados. O Evangelho nos constrange, nos humilha, nos coloca na posição em que nós temos de ficar, reconhecendo que não somos nada sem Deus, porque sem Ele não estaríamos respirando, sem Ele não teríamos vida, mas a misericórdia dEle nos alcançou um dia, e essa é a boa notícia do Evangelho, porque ainda enquanto estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, Ele nos amou. Mas nós precisamos entender a nossa posição diante disso. Eu e você não prestamos. Se você veio aqui hoje triste porque alguém falou mal de você, eu quero te tranquilizar: você é pior do que as pessoas falaram. Recebe essa bênção sobre a sua vida. Se você conhece você de verdade, você sabe o quão ruim você é. Se eu pudesse colocar o microfone nos seus pensamentos agora, ficaria alguém na igreja? Nós precisamos entender que o Evangelho é como um espelho que mostra quem nós somos de verdade. O Evangelho mostra que nós somos um pó, que nós não passamos de seres humanos que viramos as costas para Deus na primeira oportunidade que nós tivemos. E nós precisamos ter a consciência do quão pecador nós somos, porque o cristão só se torna maduro quando ele entende quem ele é diante de Deus, e ele entende que ele não é nada diante de Deus. Então eu quero dividir com vocês, uma vez que a gente entende o clamor para voltarmos ao Evangelho genuíno, a pergunta que eu quero fazer para você é: qual é este Evangelho? E eu quero dividir o Evangelho em duas partes. A primeira parte é a que vai dar vontade de sair correndo se você já não está com essa vontade, que é a notícia ruim. Mas eu vou explorar tanto a notícia ruim que vai dar vontade de chorar. Mas depois a segunda parte da mensagem é a notícia boa. E se você tiver coragem de ficar até o final na notícia boa, eu garanto que você vai sair daqui em júbilo de alegria. Amém? Mas primeiro a gente precisa conhecer a notícia ruim. Amém? Então eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essa aguinha. Eu pergunto que eu já bequei tanta água dos outros. Gênesis 3, versículo 1. Vamos ler aqui no telão. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Até aqui. Deus tinha um propósito eterno. Diga assim comigo: um propósito eterno. Que podemos traduzir como sendo o desejo de Deus ao criar o universo e o ser humano. Deus coloca o homem e a mulher num lugar de perfeita harmonia, que se chamava jardim, ou traduzido, jardim da comunhão. Diga comigo: jardim da comunhão. E o mandato de Deus para o ser humano é: encham a terra de seres humanos à minha imagem e semelhança. Porque o meu desejo é ter comunhão com vocês, e a partir dessa comunhão vocês podem governar a terra. Então preste atenção. Quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus entrega para eles algumas ordens, sim ou não? Sim. E uma dessas ordens era para que eles se multiplicassem,
que eles enchessem a terra, sim ou não? Como Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano que viesse a nascer dessa união também seria a imagem e semelhança de Deus. Então podemos entender que Deus cria um lugar perfeito de comunhão, aonde Ele mesmo, toda a viração do dia, descia para ter contato com o ser humano, e o desejo de Deus é encher a terra e ter uma família de muitos filhos à sua imagem e semelhança. Então esse é o desejo de Deus, diga, ter comunhão, relacionamento com o ser humano. Mas em Gênesis 3, o que nós acabamos de ler, houve uma intromissão diabólica nesse plano, sim ou não? Porque a proposta da serpente é tão atrativa, de certa forma é tão astuta no sentido literal da palavra, que ela está deturpando aquilo que Deus disse e sugerindo que o homem podia viver a vida emancipado de Deus. Ela fala que a partir do momento em que eles comerem do conhecimento, do fruto da árvore, do bem e do mal, eles seriam como Deus. Então a proposta é: vocês podem saber o que Deus sabe, ter a vida de Deus, mas sem a necessidade de ter um relacionamento com Ele. Isso é tentador, sim ou não? Ter a vida de Deus, saber o que Deus sabe, viver como Deus vive, mas sem depender desse relacionamento. E a Bíblia diz que os olhos deles são abertos, não os olhos espirituais, mas os olhos carnais. Antes Adão olhava para si a partir de Deus. Quando Adão peca, olha para Deus a partir de si, e é por isso que ele se vê nu. Então Deus tem que matar um animal inocente e derramar o sangue desse animal, e com a pele desse animal Ele faz vestes para cobrir o pecado de Adão e Eva. Mas isso tem consequências, sim ou não? A primeira consequência: eles são expulsos do Éden, o lugar de comunhão com Deus. Segunda consequência: a presença de Deus é arrancada e eles não têm mais contato com o Senhor, porque Deus não pode habitar onde existe pecado. Terceira consequência, e para mim a mais dramática de todas: eles antigamente, antes do pecado, era a imagem e a semelhança de Deus, e todo ser humano, fruto dessa união, também seria a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando eles pecam, eles perdem a imagem e a semelhança de Deus. E todo ser humano que nasceu depois, ao invés de nascer a imagem e a semelhança de Deus, nasce uma outra criatura, ou seja, concebido no pecado. Então eu e você, que estamos aqui, e o meu filho de 5 meses, que é a coisa mais fofa que existe, é um mero pecador. Ele só não tem consciência disso, mas um dia ele vai crescer. Eu não vou precisar ensinar para ele o mal, porque ele já nasce sabendo. Eu preciso ensinar para ele o bem, porque Adão pecou no jardim, e todos aqueles que foram concebidos depois disso nasceram no pecado. Quarta consequência: o castigo e a ira de Deus estava sobre nós. E sabe o que é o castigo de Deus? É nos lançar num lugar aonde nós vamos passar a eternidade sem desfrutar da sua presença. Porque eu não sei se você sabe, mas o céu só é céu porque Deus está lá, e o inferno só é inferno porque Deus não está lá. Se no céu nós temos a bondade de Deus sendo manifesta, no inferno nós temos a ira de Deus sem interrupção sendo manifesta. Então Deus cria um lugar, porque o inferno não é criação do diabo, porque o diabo também vai sofrer no inferno, assim como aqueles que não se renderem a Deus. O diabo é um servo como nós. O inferno também é uma punição para o próprio diabo, que tentou ser igual a Deus e levou com ele a terça parte do céu em rebelião. Ou seja, Deus cria um lugar eterno para castigar o homem, porque o homem decidiu viver emancipado de Deus, sim ou não? Deus cria um lugar perfeito, irmãos. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas se você pegar uma casca de banana e jogar na terra, essa casca de banana volta a ser adubo e faz crescer de novo. Adão não tinha o trabalho infeliz de nem plantar. Ele descartava o lixo no chão e Deus fazia crescer de novo. Mas quando Adão pecou, o homem foi amaldiçoado em toda a criação, e a terra se tornou maldita. Passou a produzir espinhos e abrolhos. Agora abra comigo Romanos capítulo 6, versículo 23. Você está comigo aí? Glória! Eu falei que ia ficar um pouco difícil, mas a gente vai chegar na parte boa, amém? Diz assim a palavra: porque
Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, Adão e Eva foram feitos para viver eternamente com Deus, sim ou não? Sim. Quando eles pecam, o que acontece? Eles agora são passivos de morte. Porque a consequência do pecado é a morte. E não está falando só de uma morte passageira, mas de uma morte eterna. Diga, uma morte eterna. Pensa o que é você viver a eternidade afastado de Deus. É isso que isso significa. Agora, olha só, abra comigo Efésios. Se você não quiser abrir, só acompanhar no telão para a gente ganhar tempo, porque a gente vai ler bastante a Bíblia, amém? Se você não gosta de ler, você tem que procurar outra religião, porque essa aqui lê pra caramba, sim ou não? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Preste atenção. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Que ira é essa, irmão? Diga assim: a morte e o castigo eterno. Então diga assim: o homem pecou, e porque o homem pecou, ele é merecedor da ira de Deus. Às vezes as pessoas perguntam para mim, em aconselhamentos: mas pastor, como Deus, que é 100% santo, 100% bom, pode julgar uma pessoa e lançar uma pessoa no inferno eternamente? Eu já ouvi às vezes minha mãe dizer: mas fulano é tão bonzinho, só falta Jesus. Como pode fazer bem para tanta pessoa e Deus lançar ele no inferno? Eu falei: mãe, a condição para alguém ser lançado no inferno é estar em Cristo ou não estar em Cristo. A pessoa pode ser boa, se ela não estiver em Cristo, o destino dela é o inferno. Agora pensa comigo no exemplo. Qual que é o seu nome? Denilson. Se você pegar esse tênis chique seu e arremessar, qual que é o seu nome? Júlio. E arremessar no Júlio, e a polícia presenciar esse ato, o que vai te acontecer? Você acha que você vai ser preso? Quem acha que ele vai ser preso? Porque ele jogou um tênis nele. Quem acha que ele vai ser preso? Ele vai ser preso por isso? Tomar um cascudo às vezes, levar uma advertência, mas preso? Agora, sim, não deixa de ser uma agressão, uma penada na cabeça, uma agressão, mas não necessariamente que te levaria para a prisão. Agora você pega esse mesmo tênis, e do outro lado da calçada está passando o presidente da república, e você acerta a cabeça dele. Ou seja, não é sobre o que nós fizemos, é sobre quem nós fizemos. Quando nós pecamos contra um Deus que é eterno, nós merecemos um castigo eterno. Você pode dar glória a Deus por isso? Romanos capítulo 1, versículo 18. Dá para encher uma igreja falando de bênção, mas dá para esvaziar uma igreja lendo esse texto aqui. Porque do céu se manifesta a ira sobre toda a impiedade e justiça dos seres humanos, que detém a verdade em justiça. Pode passar. A gente vai ler até o 32, tá bom? Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus no manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexistentes. Você consegue mudar a tradução dessa? Consegue colocar na NA? Tem aí, Nova Almeida atualizada? NVI? NVT pode ser. Boa, vamos ler nessa aqui. Por meio de tudo o que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa
alguma. Então olha assim para mim, os seres humanos são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, decidiram não viver como se Deus não existisse. O que o apóstolo Paulo está falando para nós é que nós, quando decidimos virar as costas para Deus, nos tornamos indesculpáveis desse pecado, porque a natureza clama por Deus, porque tudo aquilo que se pode conhecer por Deus foi manifesto através da criação. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Você está comigo aí? Glória! Próximo versículo. Pois, porque, tendo conhecimento a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza. Foi o diabo que os entregou à impureza? Foi quem? Então olha para mim, quando o ser humano decide no seu entendimento que é inútil buscar a Deus, o castigo de Deus não é derramar um relâmpago e matar essa pessoa. Pelo contrário, é entregar essa pessoa para ela viver refém de si mesma. É entregar essa pessoa para ela viver refém do seu ventre e das suas vontades. Não foi o diabo que nos entregou as paixões e impurezas sexuais. É o próprio Deus que nos entrega a nós mesmos. E se eu posso falar para você que nós temos o maior adversário do que o diabo, é a gente mesmo. Nós somos o nosso pior inimigo e adversário. Porque o diabo não tem poder de tomar ação por você. Ele pode levar até você a proposta, mas quem decide aceitar é você. Então você só tem um inimigo diante de você, e não é o diabo. Para de culpar ele, porque a conta do bichinho já está cheia. Está na hora da gente assumir a responsabilidade e falar que a gente não presta. Não o diabo. Isso a gente já sabe que ele não presta. Mas ele oferece a proposta, a decisão de aceitar é quem? Nós. Vamos continuar? Você está comigo aí? Glória! Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e os seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Próximo. Por causa disso, olha mais uma vez o castigo e a ira de Deus. Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma mente reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? Morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Repita comigo uma coisa: o Evangelho não é o homem definindo Deus, mas é Deus definindo o homem com Deus e sem Deus. E o homem sem Deus faz isso aqui. E são essas pessoas que nós estamos abraçando e nós devemos. E nós estamos resumindo o Evangelho de Cristo a um mero Jesus te ama, sem que a gente pregue para eles que eles precisam se arrepender. Eles são indesculpáveis, porque eles conhecem a Deus. Irmãos, quantas igrejas tem em Itapevi?
Quantas pessoas já ouviram falar de Deus e de Jesus Cristo? Quantas vezes vocês foram para o farol com a camiseta Jesus te ama? Todas essas pessoas sabem que são pecadores e que precisam se arrepender, sim ou não? Então nós precisamos ser as pessoas que com amor, entenda uma coisa, eu sou pai e eu amo meu filho, mas eu não deixo meu filho fazer o que ele quer. Ainda que ele tenha 5 meses de idade, ele quer mandar em tudo em casa, às vezes eu ponho no lugar dele, porque ele precisa entender desde criança que quem manda lá é o pai dele, não ele. Por que quando as pessoas vêm para a igreja, a gente também não prega um amor como o amor de Deus, mas prega um amor permissivo? Porque a gente traduz a palavra amor no sentido do que a gente entende de amor pela nossa cultura. E amor hoje é um pai que paga fiança para um filho que atropela 7 pessoas no ponto de ônibus. Isso é amor. E o amor da Bíblia não tem a ver com o amor que a nossa sociedade prega, porque o amor que a nossa sociedade prega é permissivo. Vem como você está e não precisa mudar, porque Deus não quer que você mude. Tem pior, né? Vem como você está, fica como você quiser, e às vezes ele vai embora pior do que ele chegou. Como é isso? Se conhecer a verdade é a única coisa que liberta, por que nós estamos presos? A resposta mais óbvia para essa pergunta é: não é a verdade que estamos ouvindo. Porque se você ouvir a verdade, eu tenho certeza que um dia você ouviu a verdade, você foi alvo de um evangelismo, você conheceu o plano de Deus e você decidiu abandonar sua vida de pecado e viver uma vida de renúncia e entregar tudo a Deus, porque você entendeu que você é um pecador. E por que a gente não fala isso para as pessoas? Existem formas de falar isso para as pessoas sem necessariamente ser grosso, ser estúpido, ser arrogante. Tem como falar isso em amor. As pessoas não podem ir embora do evangelismo confortáveis com a sua vida de pecado. Elas precisam ir para casa dizendo: eu preciso me arrepender, eu preciso me arrepender. Se eu não me arrepender, o que me espera é o inferno, o que me espera é uma morte eterna. As pessoas precisam ter consciência de que para viver uma vida com Deus há necessário uma coisa, e essa coisa é o arrependimento. Jesus ia por todo Jerusalém pregando o evangelho do reino, sim ou não? O evangelho tinha 2 partes: a notícia boa e a notícia ruim. E ele começava com a notícia ruim. Ele falava: arrependeu-vos, raça de víboras. Olha que doce a pregação de Jesus. Olha que suave em suas palavras. Arrependei-vos, vocês que praticam o mal, porque é chegado a vocês o reino, mas para entrar precisa de arrependimento. E como a pessoa se arrepende? Se ela escuta parte da mensagem e não a mensagem inteira. Já pensou, sua mãe manda mensagem para você e você lê a primeira parte da mensagem e esquece o resto? E no final dessa mensagem ela falou para você tirar a mistura do congelador, que era para fazer janta, e ela chegou em casa e você leu só o comecinho da mensagem, o chicote estralou pro seu lado. Pensa se Deus chegar para a gente e falar assim: eu pedi para pregar o evangelho, você pegou uma parte do evangelho, destacou a parte ruim da mensagem, tornou a mensagem mais atrativa para você não ofender quem estava te ouvindo, e essa pessoa até se rendeu aos meus pés, mas não de uma forma completa. E aí a pergunta de Jesus para você é: cadê os seus frutos? E como a gente vai apresentar os frutos se as pessoas não ouviram a mensagem completa? Ouviram a estrofe bonitinha: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Isso é a primeira parte do evangelho. A segunda, mais para frente, Jesus está pregando e fala: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Jesus está pregando, pastor, João 6, e ele multiplica os pães, e a galera enche o bucho e fica feliz. E depois Jesus vai para o outro lado da margem do rio, e as pessoas vão atrás dele desesperados. Se fosse qualquer um de nós, ficaríamos felizes, porque acharíamos que a nossa pregação deu resultado. Mas quando Jesus olha para a multidão e fala: vocês não estão me seguindo porque viram os sinais e creram, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Vocês não estão vindo porque creem que eu sou o Messias, vocês estão vindo porque querem o favor das minhas mãos e não acessar o meu coração. E a igreja está cheia de pessoas que querem as mãos de Jesus, mas não querem acessar o seu coração. Querem a bênção do culto de domingo, mas não querem ir para o evangelismo na sexta-feira à noite.
Vão atrás de Deus, não pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode fazer. E se você ama alguém por que essa pessoa pode te fazer, isso não é amor, querido, isso é interesse. Porque quando você obtém o que você quer, não tem motivo para continuar vindo para a igreja, sim ou não? Vem a campanha, cumpre a campanha. A porta se abre, o carro chega, o infeliz não aparece mais. Ele estava aqui pelo Evangelho? Ele estava aqui por Deus? E por que a gente não prega para esse infeliz, amado de Deus que ele é? Que ele precisa estar aqui por amor a Jesus, pelo que Jesus fez por ele. E se Jesus não der a casa do ano, o carro do ano, o emprego do ano, ainda assim a vida dele é pouca perto do que Cristo fez por nós. Se a gente olhar para a nossa vida cristã e medir a ótica de sucesso do nosso ministério pelo parâmetro que a gente tem do mundo, nós estaremos cometendo um erro indecente. Porque se olhar para o apóstolo Paulo, pastor, o apóstolo Paulo é um pastor frustrado, que terminou seu ministério pobre, a sua cabeça foi cortada, ele estava sozinho, no seu julgamento ninguém apareceu. Ele estava sozinho numa cela com um rato, passando fome, passando frio, cheio de cicatrizes, de marca velho. Você quer terminar a vida assim? Mas para esse homem, ele entendeu que o sucesso para Deus não é um sucesso para o mundo, porque ele não queria ser reconhecido pelos homens, ele queria ser reconhecido por Deus. Somente um homem que viveu com essa perspectiva pode dizer no final da sua vida: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, desde agora me está aguardando a coroa da vida que o reto e justo juiz me preparou, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo fala: eu não considero a minha vida preciosa demais para mim mesmo, no entanto que eu cumpra a vocação da qual eu fui chamado. Ele diz em Filipenses 2: eu considero tudo como perda, como esterco, comparado à beleza de conhecer a Deus. O apóstolo Paulo entendeu que o sucesso para o mundo não é sucesso para Deus, porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. E nós precisamos desse evangelho, um evangelho que não foca nos bens materiais, que é terreno, que é passageiro, mas coloca uma chama no nosso coração, que desejamos as coisas do alto. Colossenses capítulo 3: uma vez que vocês morreram com Cristo e foram crucificados com Ele, pensem nas coisas que são do alto, não nas coisas que são terrenas. Nós precisamos despertar na igreja alguém que decidiu morrer por Cristo, entendendo que isso é lucro. Nós precisamos pregar o evangelho genuíno. Nós precisamos levantar Timóteos, pastores. Nós precisamos levantar jovens Timóteos. Paulo está dizendo: por você ser jovem, as pessoas vão te desprezar, mas você tem que entender que para isso não acontecer, você tem que se dedicar à leitura bíblica publicamente. Você precisa ser irrepreensível. Você precisa reavivar o dom que Deus te entregou. Você precisa seguir a fé da sua avó Lloyd. Você precisa crer que quando eu impus as mãos sobre você, você recebeu poder e virtude do Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Eles podem se desviar da verdade, você não, Timóteo. Eles podem pregar o que os outros querem ouvir para serem reconhecidos diante dos homens, mas você não, Timóteo. Pregue a palavra, quer seja tempo ou fora de tempo, exorte, repreenda, porque Deus um dia encontrará com você e você vai ter que prestar contas do evangelho que você está pregando. Nós precisamos ser responsáveis, porque Deus quer recender um manto dessa juventude, principalmente para que a gente seja fiel ao evangelho, para que a gente não deturpe a mensagem de Cristo, para que a gente pregue a boa nova de Jesus, não parte dela, mas ela completa. Você está disposto a morrer por Cristo? Porque um cristão de verdade, queridos, não é aquele que vive uma vida bem sucedida.
mas é aquele que tem tanta certeza da sua morte e de quem ele vai encontrar quando ele morrer, que a sua vida passa a ser de Cristo. Ele não sabe onde a sua vida termina e onde a vida de Cristo começa. O que aconteceu com a igreja? Por que a gente tem focado em pregar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, quando na verdade isso tem alimentado o ego delas e tem feito elas irem mais para longe de Deus do que para perto? Eu sei que é difícil, irmãos, porque o culto de evangelismo era prata cheio, esse é o interesse do meu coração, mas por que não está? Porque ninguém quer ouvir o evangelho. Faz a campanha das portas abertas. Tem que pegar a cadeira lá embaixo. Eu estou mentindo, irmãos? Parece que a gente sofre tanto com a necessidade de ver a igreja cheia, que a gente parou de pregar aquilo que Deus nos pediu para fazer. Existe uma vontade de Deus eminente em todas as Escrituras. Deus tem um desejo, Deus tem uma missão. A missão não é nossa, a missão é dele. Se a missão é de Deus, os resultados são de Deus, não é nosso. Mas Ele chamou a gente para participar dessa missão. Ele nos envolveu no seu plano. E Ele está construindo uma história. E a história tem a ver com o seu nome e com a sua glória. Cristo não morreu na cruz só por nós, querido. Abra por gentileza Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Amém, querido? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus, preste atenção, porque a mensagem não parou lá, amém? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Abra comigo Hebreus 12, versículo 1. Você está comigo aí? Glória. Amém? Diga assim: Cristo não morreu. Cristo não morreu Só por mim. Só por mim. Mas Ele morreu. Mas Ele morreu para a glória de Deus Pai. De Deus Pai. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador, Ele quem? Diga Cristo. Cristo. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Quando Cristo se entregou por mim e por você, Ele não fez isso só pensando em nós. É claro que isso nos envolve, mas Ele fez isso porque Ele estava mirando a alegria que lhe estava proposta. Sabe por quê, queridos? O pecado é um câncer e é tão maligno que o Filho, o Pai e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, eles sempre viveram juntos toda a eternidade. Mas o pecado fez com que o Pai se separasse do Filho. Quando Cristo vai para o Getsemane e Ele faz aquela oração e Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava falando do suco de uva nem do vinho. O cálice que Jesus estava pedindo para ser afastado dele era a ira de Deus contra o pecado, porque Deus castigou Cristo na cruz por causa do meu e do seu pecado. E Cristo sabia que na cruz, quando Ele se tornasse maldito, Ele experimentaria pela primeira vez a ausência de Deus. Ele não pediu para fugir da cruz com medo de apanhar, Ele pediu para fugir da cruz com medo de se ver sem Deus. É por isso que na cruz Ele clama: Deus meu, por que me abandonastes?
É a primeira vez que Jesus chama Deus de Deus, porque Ele sempre chamou Deus de Pai. Cristo recebeu na cruz a ira de Deus sobre o pecado. Não foi o diabo que castigou Jesus na cruz, foi Deus. E quando nós estamos em Cristo, nós não somos libertos somente do inferno, nós somos libertos da ira de Deus. Ou seja, se Cristo por nós suportou a cruz pela alegria que estava proposta a Ele, e Ele foi castigado em nosso lugar, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos livres da ira de Deus. Deus não te livrou do diabo, Deus te livrou dele mesmo. Deus te livrou dele mesmo. Agora, para a gente ir caminhando para o fim, eu quero concluir com a segunda parte da mensagem. Eu quero que você abra comigo, por favor, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Diga assim comigo: o primeiro Adão pecou, e por causa disso entrou a morte e o pecado no mundo. Por causa disso entrou a morte e o pecado no mundo. Você está convencido de que você merecia a ira de Deus? Sim ou não? Senão a gente volta de novo, aí eu peço para o pastor me dar mais tempo. Estou brincando. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos do que, irmãos? De quem? Da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Pula para o 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que a gente precisa anunciar para as pessoas é: nós pecamos. O salário do pecado é a morte. Nós éramos merecedores da ira de Deus, mas Deus entregou o seu Filho para morrer, inicialmente para a glória de Deus. Mas Deus é tão bom e rico e misericordioso, que nos envolveu no seu plano, nos resgatou do nosso pecado. Nós éramos transgressores, nós éramos inimigos de Deus, e Ele entregou o seu Filho e nos reconciliou com Ele. Agora, pelo sangue de Cristo, temos paz com Deus. Assim como a morte e o pecado entrou no mundo por um só homem, assim a vida, a justificação e a graça e o dom gratuito de Deus também entrou no mundo por a obediência de um só homem. Nós não estávamos na cruz, feche os teus olhos. Nós não estávamos na cruz, nós não estávamos no jardim quando Adão pecou, e todos nós assumimos a culpa, mas nós não estávamos na cruz quando Cristo morreu, e todos nós somos salvos por Ele. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, mas que o segundo Adão foi obediente até a morte de cruz. Deus nos resgatou, e essa graça é escandalosa, porque Deus nos escolheu, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos, redimidos, lavados, perdoados. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata nem ouro que nós somos comprados, e nem com coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso sangue de Cristo na cruz. O Evangelho completo diz respeito a termos consciência do nosso estado deplorável sem Deus, de entendermos que merecemos o castigo, que merecemos o castigo eterno, que merecemos o inferno, que era nós que deveríamos estar naquela cruz pregado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, Essa graça é escandalosa, irmão, porque ela estende a mão para nós quando nós estávamos chafurdados em nossos delitos e transgressões.
ninguém tinha e ninguém te dava nenhum valor, nenhum crédito, nenhum mérito, mas Deus olhou para você e te chamou pelo nome. Salmos diz que Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Romanos capítulo 8 diz que Ele nos adotou como seu filho e nós recebemos o Espírito pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito de adoção de Jesus está sobre esse lugar. E nós precisamos entender, queridos, que nós não merecemos, nós deveríamos sentir vergonha do nosso estado atual. Deveríamos sentir vergonha porque o nosso pecado causou separação entre o Filho e o Pai. O nosso pecado separou a Trindade Santa, que nunca na história da eternidade se viu separada antes. Mas a boa notícia do Evangelho é que quando Cristo morreu por nós, Ele é o novo e vivo caminho. Quando Ele gritou na cruz, está consumado, o véu do templo foi rasgado de ponta a ponta. Aquilo que era a exclusividade do sumo sacerdote, agora é um direito nosso. Porque quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta sobre nós, nós podemos clamar a Deus e Ele escuta as nossas orações. Cristo era o sumo sacerdote, mas Cristo também era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Ele foi para a cruz, Ele era o sumo sacerdote e o próprio sacrifício de Deus. E quando Ele morre e verte o seu sangue na cruz, Ele torna-nos reino de sacerdotes. Ele reconcilia a nossa vida com Deus e agora há livre acesso. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E agora nós podemos chegar ao Pai por causa dEle. Aquilo que o primeiro Adão corrompeu, o segundo Adão, que é Cristo, restaurou. E pelo seu precioso sangue, hoje nós temos um Pai. Hoje nós podemos clamar e dizer que nós somos adotados por um Deus amoroso. Mas a história não termina aí, queridos, porque a Bíblia sai de Gênesis para Apocalipse. E a Bíblia diz que aquele que foi entregue como uma ovelha muda, como um cordeiro levado ao matadouro, que não abriu a boca para se defender, mas antes se entregou sem ressalvas. Esse cordeiro, ao terceiro dia, ressuscitou como um leão e está sentado à direita de Deus. Romanos capítulo 6 diz que nós somos mortos com Cristo quando Ele foi crucificado. Mas quando Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele. Quando Ele assumiu à direita de Deus, Paulo vai dizer em Efésios 1:3 que nós estamos assentados à direita de Cristo nos céus. Nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, aonde Cristo está sentado. Deus te chamou para um nível de relacionamento. Aquilo que Ele queria no começo, Ele restaurou e está nos levando para o fim. Aquilo que Ele queria desde o início, uma família de muitos filhos parecidos com Ele, o pecado atrapalhou, mas Ele resolveu entregando Jesus. E Apocalipse capítulo 21 diz que João ouviu do céu uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os seres humanos. E ele viu a cidade santa que descia do céu, preparada por Deus, ataviada como um noivo para a sua noiva. Querido, se você conseguisse entender a dimensão disso, que o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você foi formado em Deus e você vai voltar para Deus. Gênesis capítulo 1 e 2, um jardim. Apocalipse 21 e 22, uma cidade. Gênesis capítulo 1 e 2, um casamento entre Adão e Eva. Apocalipse 21, 22, um casamento entre Cristo e a igreja. Glória! Gênesis, Deus tem um desejo, uma terra cheia de filhos à sua imagem e à semelhança. Em Cristo nós somos feitos nova criatura, nascemos no Espírito, fomos regenerados, nos encontraremos com Ele nos ares, receberemos corpos glorificados e para sempre com Ele habitaremos a toda a eternidade. Deus está nos levando para aquilo que o
eternidade. Nós vamos terminar ao lado de Deus, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não mais haverá dor, e não mais haverá pranto nem clamor, porque todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Deus está nos levando para o projeto original. Ele tinha um propósito eterno que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu isso, nos redimiu, e você está aqui não somente para viver para si mesmo, não para vir atrás da bênção, não só para vir atrás da cura, porque isso são coisas passageiras. Você está aqui porque você tem um alvo e um objetivo, e o seu objetivo deveria ser que você ama tanto a esse Deus, que você vai entregar sua vida por amor a Ele, a fim de encontrar com Ele na eternidade, e com Ele viver para todo sempre. Fique de pé no seu lugar, ainda com os seus olhos fechados. Me escute, a cruz, ela não é o fim em si mesmo. A cruz é o início para algo que nós chamamos de restauração. A cruz marca um ponto importante da história, em que Deus matou seu Filho por amor à humanidade, porque Ele tinha um plano que não poderia ser interrompido pela escolha dos homens. Deus tinha um plano que dependia única e exclusivamente dele para cumprir. Ainda que Ele tenha escolhido homens desde o Antigo Testamento, escolheu homens que não podiam gerar filhos porque eram estéreis, escolheu homens que eram pequenos, menores. O que Deus estava querendo dizer para nós é que Ele não dependia da nossa capacidade para concluir o seu plano, que o seu plano estava acima de tudo aquilo que nós poderíamos compreender. Deus, querido, está acima de toda a narrativa construída pelos homens, acima de toda a ideologia política. Deus está no controle da história. Deus está no controle da história, sentado no trono. O trono do céu não está vazio. Cristo está sentado à direita de Deus e está no controle da história. Aquele que morreu como um cordeiro está voltando como um leão. Aquele que entrou em Jerusalém sentado num jumentinho está voltando, como diz Apocalipse 19, montado num cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Os seus pés são como um latão reluzente. Há na sua cabeça uma coroa com muitos diademas, e o seu cabelo é branco como a neve, e os teus olhos estão em chamas. Ele está vindo, queridos, para nos encontrar. Ele vai perguntar para nós: você fez o que eu pedi para você fazer? Você cumpriu o que eu pedi para você cumprir? Você anunciou para as pessoas o plano de salvação completo? Você foi responsável ao anunciar a mensagem do Evangelho? Porque na economia dos céus, a gente não vai poder mostrar o nosso carro, a nossa casa. Isso não tem valor algum para Deus. Lá no céu nós só vamos poder apresentar uma coisa: os nossos frutos, que são as pessoas que nós conquistamos para Deus e para a glória de Deus. A pergunta é: como está o seu saldo bancário no céu? Porque você pode escolher ser pobre nessa terra, mas escolher ser pobre no céu é uma opção sua. A gente não vai poder chegar para Deus e falar assim: Deus, olha o meu diploma, eu me formei, ainda que isso seja importante. A gente não vai chegar para Deus e falar: olha a minha casa linda que eu construí, olha meu carro, tem teto solar, ar-condicionado. Ele vai falar para você: isso não tem valor algum aqui, Michel. O que você fez com o tempo que eu te dei? E eu encerro, ainda com seus olhos fechados, com uma passagem que está em Mateus, capítulo 25. Jesus, nessa parábola, está sendo representado como o Senhor, que deixou a sua propriedade e os seus bens confiados aos seus servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um dos servos. É forte, Jesus. Eu não sei se você sabe, mas 1 talento custa aproximadamente R$20.000. Porque a gente tem às vezes o vício de achar que quem recebeu 1 talento recebeu pouco. Mas ele recebeu conforme aquilo que ele conseguia administrar.
Mas chega o momento do Senhor voltar e prestar contas. O que tinha 5 multiplicou para 10, e o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 enterrou. Jesus fala para o que tinha 5 e multiplicou para 10, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Para o que tinha 2 e multiplicou para 4, ouviu a mesma coisa, servo bom e fiel. Para o que tinha 1, ele disse, servo mau e preguiçoso. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero fazer uma oração. Eu quero liberar sobre você, não que você já não tenha recebido, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos dá dons e nos capacita para pregarmos o Evangelho, não é pela força do nosso braço. Então cada um de vocês vai receber uma parte que você tem capacidade para administrar, uma porção que Deus vai te entregar. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você vai pegar esses 5, 2 ou 1 talento e vai multiplicar, ou vai enterrar esse dom que Deus te deu e esperar ele chegar e falar para você, servo mau e preguiçoso? Eu não sei vocês, mas com o depósito que Deus fez na minha vida, eu quero gastar minha vida para a glória dele, porque foi para isso que eu fui formado no ventre da minha mãe. Eu não estou aqui para viver uma vida egoísta, focada em meus projetos, em minhas metas pessoais, nas minhas ambições terrenas e passageiras. Eu quero gastar minha vida para a glória de Deus. E nós estamos num culto de evangelismo, irmão. E a pergunta que nós temos para fazer para vocês é: vocês querem esse evangelho? Vocês desejam esse evangelho? Que muitas vezes na caminhada vão te trair, vão te abandonar, vão caluniar você. Ao invés de você prosperar, na maioria das vezes Deus vai usar o pouco que você tem para você abençoar um irmão que você nem conhece. Você quer esse evangelho que é aflição, que é dor, que é sofrimento? Você quer esse evangelho que é perseguição? Você quer esse evangelho porque a Bíblia diz que como odiaram Jesus, também vão nos odiar. Porque um servo não é maior do que o seu Senhor, e se odiaram o Senhor, também vão odiar os seus servos. Você deseja esse evangelho? Eu não vim aqui te enganar essa noite. O evangelho não é fácil, não é para qualquer um. Então você não está pronto para isso. Por favor, não diga sim após essa oração. Não diga sim, porque o seu sim vai custar a sua vida, e a sua vida ainda é pouco perto do que Jesus fez por você. O seu sim vai custar o seu tempo, a sua alegria, os seus dias. Mas espera aí, pastor, significa que é só tristeza, que é só peleja? Não, Paulo diz, Romanos capítulo 8, que a aflição desse tempo presente não pode ser comparada com a glória que nos deve ser revelada. Querido, nós não vivemos esperando recompensas terrenas. O nosso galardão e a nossa recompensa é celestial. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e dele receberemos coroas e recompensas eternas pelo nosso labor diário. Eu não estou chamando você para um evangelho que é materialista, que é terreno. Estou te chamando para um evangelho que vai fazer você chorar e vai fazer você se sentir sozinho, que vai fazer você se sentir como o apóstolo Paulo, abandonado, traído pelos seus amigos e por quem você mais amava, mas com a certeza e com a convicção de que ainda que você chorou nesse tempo presente, há uma alegria que durará eternamente sobre você. Há um céu que te aguarda e te espera. Há um Deus que estará de braços abertos dizendo para você: venha, servo bom e fiel, e participe da alegria do seu Senhor. Meu coração queima por isso, irmãos. Eu vou orar por você, Espírito Santo de Deus, sem sensacionalismo. Eu não quero forçar a barra aqui, Espírito Santo. Não quero mudar o tom de voz, eu não quero usar de dialetos, não. Eu quero te pedir na simplicidade. Assim como a Bíblia diz que estavam reunidos em Atos 2, estavam orando de forma simples, e de repente veio o Espírito Santo e encheu o lugar onde todos estavam. Pai, o Senhor é simples, e neste momento nós queremos te pedir, Espírito Santo, aumente o nível da sua revelação nesse lugar.
seus olhos, queridos. Eu quero que você, neste momento, apenas se conecte com aquilo que eu estou falando, amém? Espírito Santo, nós te convidamos aqui, porque ainda que nós tenhamos construído em quase 1 hora essa mensagem, isso não adiantaria de nada se o Senhor não convertesse as minhas palavras em fogo e descesse as palavras do nosso intelecto que estão armazenadas no nosso cérebro, para o nosso coração. Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que os discípulos, 2 discípulos, estão voltando para uma vizinhança chamada Emaús, e no caminho eles encontram Cristo glorificado, mas não o reconhecem. Quando eles entram na casa e Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos e eles reconhecem a Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus sai da presença deles, eles olham um para o outro e diz: não nos queimava o coração quando no caminho ele nos expunha as Escrituras. A palavra é a maior revelação que nós temos. Eu podia subir aqui e falar o teu CPF, mas você já sabe, isso não muda você. Eu podia vir aqui revelar coisas insondáveis do seu coração, mas o que eu vim aqui hoje com responsabilidade no temor do Espírito Santo é dizer que nós precisamos voltar à maior revelação de todas, a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Senhor, assim como o Senhor veio em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 19, quando Paulo orou pelos 12 discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo, nós te pedimos por um renovo agora. Senhor, levanta essa geração de Timóteos que não vai se curvar ao Deus desse século, que não vai contemporaneizar a mensagem do Evangelho, que não vai suavizar a mensagem e oferecer para as pessoas o Evangelho água com açúcar, mas eles serão verdadeiros evangelistas e cumprirão o ministério da vocação pela qual eles foram chamados e escolhidos. Deus, levanta nessa igreja jovens e pessoas que têm o coração incendiado pela verdadeira mensagem de Cristo. Senhor, restabelece como o manto de Neemias. Senhor, lança os fundamentos apostólicos. Voltemos às doutrinas fundamentais do Evangelho. Lança sobre nós princípios, que nós não nos vendemos, Pai, a contemporaneidade desse tempo, que a gente não suavize a mensagem a fim de atrair adeptos, que nós possamos pegar um Evangelho que dói, que machuca, que nos despie, que nos deixa nus diante da verdade que nós somos, mas que nos transforma, que nos molda, que gera em nós o caráter de Cristo, que nos traz a consciência de que somos pecadores, mas que Deus nos amou e entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele e nos encontrar com Ele por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. Uma lucidez agora sobre nós, uma lucidez sobre os líderes dessa casa ainda mais, uma porção do seu Espírito, uma porção diferenciada da sua glória e da sua presença. Um tempo novo para essa casa, um tempo de alinhamento bíblico, um tempo de coisas sobrenaturais. Assim como viviam os novos convertidos, como diz em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e havia alegria e singeleza de coração. Eles iam de casa em casa e partilhavam as refeições, e ninguém sentia falta de nada, porque eles vendiam seus bens e as suas propriedades e distribuíam com todos. E muitos sinais e prodígios e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de espíritos imundos. É essa igreja que Deus está levantando nesses últimos tempos. Uma igreja que não está desesperada com o cenário político, uma igreja que não está à mercê de governo humano algum, uma igreja que é resposta para um mundo que está em caótico, uma igreja que é resposta para um mundo que está em conflito, porque nós vamos nos levantar com a mensagem da esperança, apontando a mensagem para o reino vindouro e duradouro de Cristo, que não terá fim. Uma igreja que transforma o bairro em que está inserida, uma igreja viva que se move no poder do Espírito Santo, uma igreja
que não se curvou aos padrões desse mundo, mas como diz em Romanos 12, renovou a sua mente e está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós te pedimos isso em oração. Senhor, quebra-nos no meio, quebra a nossa agenda litúrgica, quebra os nossos compromissos. Se esses compromissos não foram os compromissos que o Senhor pediu para nós fazermos, nós queremos romper agora com a agenda humana e nós queremos nos mover numa agenda espiritual e celestial. Espírito Santo, se o Senhor tiver que bagunçar tudo aquilo que nós construímos, o planejamento para o ano inteiro, o Senhor vai bagunçar, porque nós não estamos aqui para fazer o que queremos, e sim aquilo que o Senhor pediu para nós. Nos livra de nós mesmos, nos livra do nosso ego, do nosso orgulho, nos livra às vezes do nosso coração que é enganoso, que é prepotente, que tem feito tanta coisa que o Senhor não pediu, que tem feito tanta coisa para mostrar para os outros, e não simplesmente tem focado naquilo que mais importa, construir um relacionamento íntimo com o Senhor. Nos leva para esse lugar de oração, Pai, porque uma igreja que ora jamais será frustrada. Uma igreja que ora tem intimidade com o Senhor. Uma igreja que lê a Bíblia não é enganada por ideologia humana. Uma igreja que tem a palavra como fundamento não é enganada de qualquer forma. Uma igreja que jejua, que clama por uma transformação genuína, jamais será envergonhada, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que está marchando sentido a Nova Jerusalém, ao encontro com Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque nós somos ministrados nessa noite, porque o Senhor quebrou o nosso coração. Talvez não era aquilo que a gente queria ouvir, mas é aquilo que a gente precisava ouvir. E antes dessa mensagem ferir vocês, ela me feriu profundamente. Eu passei dias e dias em casa chorando, porque o Senhor pediu para a gente fazer algo e nós estávamos fazendo algo diferente, como se aquilo que Ele havia nos pedido não fosse o suficiente, e parece que nós estávamos tendo uma ideia melhor do que a ideia de Deus. É como você entrar no restaurante, pedir uma macarronada e colocarem para você um bife a rolê, ainda que seja um prato maravilhoso, você não pediu macarronada. Deus não pediu algo para nós, e por que nós estamos oferecendo outra coisa para Ele? Se você estivesse largado numa ilha deserta e tudo que você viesse a descobrir sobre a igreja fosse a partir da sua leitura bíblica, e você saísse dessa ilha para entrar em uma igreja hoje, será que você sentiria a diferença? Nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Espírito Santo, nós te pedimos, nos ajude a voltarmos para as Escrituras. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga: Amém. Aplauda Jesus.